A gente começou o dia hoje com chuva em Los Angeles e apesar de Los Angeles não ser conhecida pela chuva, no início do ano é normal que chova um pouco e graças a Deus que está chovendo numa quantidade razoável porque ano passado a gente sofreu muito com os incêndios e porque tem chovido um pouco mais dessa vez, eu espero que a gente não passe pelo que a gente passou ano passado. Mas como Los Angeles não é exatamente conhecida pela chuva, ela também não é preparada para a chuva. Então, tudo que eu tinha planejado para fazer hoje, que era na rua, não farei mais. Eu vou ficar em casa porque galera que não sabe dirigir com chuva, o pessoal fica meio louquinho, então ficarei em casa. Vamos ver se parar eu tento fazer as coisas que eu tinha que fazer. Mas daí eu decidi que hoje vai ser meio que um dia de pesquisa. Eu estou escrevendo um roteiro sobre almas gêmeas e é um conceito que tem elementos meio mágicos, mas também não é exatamente um filme romântico, é um filme mais de jornada, aventura. E o filme que eu baseio um pouco a estrutura é Na Vida Secreta de Walter Mitty. E eu vou assistir esse filme hoje de novo, porque eu quero decupar ele. Eu quero pegar detalhes para não espelhar necessariamente o meu filme no filme do Ben Stiller, mas é mais para ter um certo senso de estrutura. Mesmo que os filmes não tratem do mesmo tópico, a jornada que o personagem do Ben Stiller passa é muito próxima da jornada que eu quero que o meu protagonista passe também. Eu já ouvi muita gente falando que não gosta quando outras pessoas falam que o filme delas é parecido com um filme que já existe, porque elas não querem saber dos filmes similares, mas é importante você ter esse estudo de filmes similares porque você consegue entender construção de narrativa, estrutura, construção de personagem, construção de gênero também. E quando a gente faz isso, não é com a intenção de copiar ou de fazer algo igual, mas você entendendo o básico do que você está tentando construir, como aquilo que você está tentando criar já foi exibido numa tela, você consegue elevar a sua história. Mas eu vou explicar para vocês como é que funciona um pouco o meu processo de estudo de um filme quando em relação a estudar roteirização. Work about a month ago, and I overheard her near the bagel saying she was on your site. Okay. Can you hear me, Major Tom? I've been looking for you. Depois de terminar de assistir o filme ativamente, que basicamente significa que eu estava fazendo anotações enquanto eu assistia o filme, então eu não estava assistindo passivamente, eu vou pegar essas coisas que eu escrevi e eu vou organizar elas de acordo com a estrutura de 3 atos e os 7 pontos principais. Dependendo do livro de roteiro que você lê, esses pontos de roteiro vão aparecer com nomes diferentes, mas eu vou usar nomes bem padrãozão, assim, para você identificar eles independente da estrutura que você esteja usando. O primeiro ponto é a apresentação, que em inglês é setup. E basicamente, nesse ponto, você apresenta o protagonista e o mundo onde ele vive. O segundo ponto é o incidente iniciante, que em inglês é inciting incident, que é basicamente um evento que acontece nessa vida normal do personagem que atrapalha essa vida normal, tira ele do mundo comum dele. O terceiro ponto é a virada para o ato 2, que em inglês é break to act 2, que é onde o personagem finalmente aceita a jornada, ou ele inicia a jornada em si. O quarto ponto é o ponto médio, que em inglês é midpoint, e ele é literalmente o meio do filme. Esse é um momento onde existe uma reenergização da narrativa e do propósito do personagem, e muitas vezes na parte emotiva e interna que o personagem está passando, o personagem começa a questionar coisas e começa a se ver de uma maneira diferente. O quinto ponto é a virada para o ato 3, que em inglês é break to act 3, e é um momento onde o protagonista está vivendo uma das partes mais negativas da história. Muitas vezes é descobrindo alguma informação negativa ou alguém descobrindo alguma coisa sobre eles que eles estavam tentando esconder.
E agora eles têm que seguir em frente e tentar consertar o que não deu certo. O sexto ponto é o clímax, onde a pergunta dramática que a gente está esperando que seja respondida o filme todo é finalmente respondida, né? Aquele momento onde o herói mata o vilão ou o herói consegue resgatar quem seja que eles estavam tentando resgatar. Mas vai depender, obviamente, da história. Mas é quando a resposta que a gente está buscando o filme inteiro é respondida. E o sétimo e último ponto é a resolução, que em inglês é resolution. E esse é um momento que a gente só vai fechando portas que a gente abriu, né? Relacionamentos são concluídos. E de uma maneira é a conclusão do filme, sem ter esse pico que foi o clímax. A gente vai fechando o filme com essa resolução, que eu acho que é bem... o nome já diz, né? E eu gosto de usar esses 7 pontos porque, para mim, eles são meio que pontos chaves. Se você identifica o arco narrativo nesses 7 pontos e o arco emocional do personagem, você só meio que precisa preencher. E no caso de estudo, eu consigo entender como é que o personagem foi de um ponto para o outro ponto, para eu poder exatamente estudar como eu vou fazer com que o meu personagem vá de um ponto para o outro. Mas também não existe um jeito certo ou errado de fazer esse tipo de estudo. Esse é o jeito que funciona para mim. Mas você pode fazer do jeito que você achar melhor, do jeito que vai fazer mais sentido para você entender o seu próprio filme. Eu criei um PDF com descrição mais detalhada desses 7 pontos e também uma planilha para você usar como referência se você quiser decupar um filme com esses 7 pontos também. E eu vou deixar o link de acesso na descrição do vídeo. E se você usa outros métodos para decupar um filme, me conta lá nos comentários, porque eu gosto muito de descobrir outras maneiras de entender a estrutura de um filme. Porque os 7 pontos, para mim, é só o início. Quando eu realmente estou escrevendo, eu uso outras estruturas juntas, porque eu acho que um filme vai muito além do que uma simples estruturação. Usar estruturas diferentes me ajuda a interpretar o meu filme de maneira mais ampla. E essas estruturas estão ali como ferramentas, não como regra, porque escrever roteiro é uma forma de arte, faz parte da criação de arte de um filme. Então não se preocupa tanto em seguir regras, mas utilize elas como um jeito de se guiar. E é isso que Um Dia Chuvoso faz comigo. Assistir filme com intenção, ativamente, que quando você é cineasta, assistir filme não é só entretenimento, mas sim parte do seu trabalho. Mas também não significa que tudo que você assiste para o trabalho tenha que ser relevante a algum projeto que você está fazendo no momento. Você também pode decupar um filme simplesmente por curiosidade. Estudar quando você tem um objetivo realmente é muito bom porque você tem foco. Mas também estudar algo só porque você gosta de um filme e você quer entender como ele foi feito, pode te transformar num cineasta melhor.